práticas? O que vocês acham? Cumprimente a pessoa que está do seu lado, nem que seja um acenozinho assim meio simpático, dê boa noite a ela, fale com ela para ficar à vontade. Eu tenho saudade, sabe? Lembra aquela época que a gente dava as mãos, que a gente fechava os corredores? Aquilo era massa demais. Daqui uns dias, se não hoje, nós fazemos ainda isso. Tô com saudade dessa época. Mas vamos aos poucos. Como uma timidez que chega pisando o pezinho na água. Amém? Abre a sua Bíblia comigo, você que trouxe. Em Lucas, capítulo 15, verso 3. Texto muito conhecido, nós vamos refletir rapidinho antes de começarmos nele. Lucas capítulo 15, no verso 3. Cumprimentou seu vizinho? Todo mundo à vontade? É a casa do Pai. Verso 3 de Lucas capítulo 15 diz o seguinte: Foi então que Jesus lhe propôs a seguinte parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou, até que a encontre? E assim que a encontra, coloca sobre o ombro cheio de júbilo e rumo para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e anuncia: Alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei minha ovelha perdida. Eu vos afirmo que, da mesma maneira, haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. Amém? Até aqui. Quem me conhece com intimidade sabe que esse texto é o meu xodó, porque foi o texto da minha conversão, foi o texto que mudou minha vida, foi as palavras que Jesus usou comigo para que hoje eu estivesse aqui. Eu me converti em 2008, numa noite de carnaval, depois de uma noite de carnaval, depois que chegar em casa. 2008, época de sou praieiro, sou guerreiro, quem lembra? Pois é, uma noite de carnaval dessa eu estava lá, fazendo sou praieiro, sou guerreiro. Aí eu cheguei em casa e pensei comigo: cara, que coisa idiota, o que eu estou fazendo? E mesmo não convertido, eu tinha por hábito a leitura da palavra. E eu resolvi, estava crente e certo que Deus iria falar comigo naquela noite. E eu abri, de maneira aleatória mesmo, sem conhecimento bíblico, o texto em uma página qualquer, e eu abri em Lucas 15. Neste texto, eu sempre me chamava de evangélico. Na época eu era da Quadrangular, mas o famoso crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo, esse era eu. No meio do carnaval, no meio da boate, em qualquer outro lugar. Mas se alguém chegasse e me perguntasse: você é crente? Eu diria: sim, sou crente. Mas um crente desviado, perdido, sem um propósito certo na vida. Mas no dia que eu ouvi essas palavras, que mais vale um que se arrepende do que outras 99 que não carecem de arrependimento, naquele dia eu fiz uma reflexão de tudo que havia passado, e eu percebi que toda a minha vida, antes daquele momento, tinha sido uma grande perda de tempo. Nós investimos em tantas coisas, mas quando nós conhecemos a Jesus e temos um encontro com Ele, nós percebemos que o maior investimento que nós podemos fazer é estar com Jesus. É conhecer a Jesus, é buscar a Jesus. Jesus, ele é um divisor de águas. Existe um momento em que você não conhecia Jesus e o momento em que você conheceu a Jesus. Não é à toa que fomos divididos entre antes de Cristo e depois de Cristo. Porque quando Jesus chega, ele chega.
chega, mas chega chegando, como aquele melhor amigo que chega na voadora na briga. Esse é Jesus. O pastor falou uma coisa que eu achei muito interessante. Quer saber o quanto uma pessoa é crente? O quão de relacionamento ela tem íntimo com o Senhor? Senta com ela e preste atenção como ela fala de Jesus. O seu relacionamento com Jesus é o que determina o quão crente você é. Eu não sei em que posição na sua vida você está hoje. Seu nível de intimidade com Jesus, não sei. Mas, independente de onde você esteja, caído ou levantado, feliz ou triste, abatido ou jubilante, é uma noite de olhar para Jesus e entender que entre 100, Ele largaria as 99 só para ir atrás de você. Você tem uma importância imensurável para Jesus, a ponto dele abrir mão de toda a sua glória, todo o seu louvor, tudo, se fazer carne, habitar entre meio aos homens, se entregar por um pecado que não foi dele, o pecado é nosso, o pecado é seu, e se entregou por você. E esse Jesus, que tem um nome escrito aqui, ó, é o que está aqui hoje. E eu sempre falo com os meninos do louvor, quando nós vamos orar, quando Jesus chega, isso basta. Jesus chegou, pronto. Não precisa se preocupar, não precisa de ansiedade, não precisa de medo, porque Jesus chegou. É como nós popularmente dizemos: Jesus chegou, acabou, está tudo certo, está tudo pronto. Como naquela festa em Caná de casamento, onde Jesus chega e a festa está dando por acabada, a festa está perdida, porque não tinha o vinho que proporcionava a alegria. Mas Maria, ela diz: faze tudo o que ele diz. Tudo o que ele falar, vocês fazem exatamente como ele disser. E aquela festa, eu não preciso nem falar, né? Se eu estou mencionando e estou citando ela hoje, é porque ela foi uma festa fantástica. Por causa do vinho? Não. Porque Maria estava lá, porque os discípulos estavam lá, porque era uma festa de casamento, porque tinha alguém apaixonado por alguém? Não. Porque Jesus estava lá. Quem crê que Jesus está aqui hoje? Levanta a mão. Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado pela tua santa presença nessa casa hoje. Obrigado pela vida de cada pessoa que entrou e está a entrar por essa casa. Eu te agradeço porque eu estou bem certo que o Senhor planejou. Essa é uma noite que o Senhor fez. Nada que vai acontecer está fora de tuas mãos, está fora do teu controle, porque o Senhor está sobre todas as coisas. O Senhor sabe de todas as coisas. Cabe a nós nos entregar, agradecer, sermos zelosos pela tua presença, nos enchermos de temor e respeito, porque o Senhor é autoridade, o Senhor é Senhor de nossas vidas. Por isso eu te agradeço, que o culto dessa noite, que nossa igreja, nossa família, como irmãos, possamos louvar o Senhor, adorar o Senhor em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Diga Jesus. Jesus. Isso basta. Ele foi onde ninguém pisou, curou quem o mundo esqueceu, chorou lágrimas de um fiel, moveu terra e céu, entrou na história da humanidade, foi um capítulo à parte, antes e depois, princípio
crucificado o Rei, despiu-se da glória num corpo mortal, pra me fazer imortal. Sua glória transcende o que é natural. Seus olhos têm fogo, consomem o mal. Em sua coxa está escrito que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Adorai o Cordeiro de Deus, exaltai o Cordeiro de Deus, digno de abrir o livro e desatar o selo. Só Ele é, Espírito Santo faz arder em mim a presença de Jesus, raiz de Davi, santo e tremendo, justo e fiel. Absoluto, exaltado, Ele é Senhor, leão imbatível, campeão de Judá, revelação perfeita, santo de Israel. Em seu DNA tem os estrelas de Deus, extraordinário, nele não há defeitos, onipotente, indescritível, incomparável, desejado das nações, príncipe do céu, estrela da manhã. Adorai o Cordeiro de Deus, exaltai o Cordeiro de Deus, digno de abrir o livro e desatar o selo. Só Ele é, Espírito Santo faz arder em mim a presença de Jesus, raiz de Davi, santo e tremendo, justo e fiel. Adorai o Cordeiro de Deus, exaltai o Cordeiro de Deus, digno de abrir o livro e desatar os selos. Só Ele é, Espírito Santo faz arder em mim a presença de Jesus, raiz de Davi, santo e tremendo, justo e seu sangue, sua cruz me leva de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas Ele já venceu. Seu amor
Amém. Todo mundo bem aí? Deu para dar uma esquentada, né? Glória a Deus. Quem vai encontrar com Jesus na sala do trono? Nos céus, na morada eterna. Temos um lugarzinho reservado na casa do Pai. Esse lugar é seu. Amém? Espírito Santo, tome o teu lugar, Espírito Santo. Tome o teu lugar, Espírito Santo, e comece a preencher todas as lacunas, todos os vazios. Preencha este lugar. Toma o teu lugar, Espírito Santo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação.
Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu vou te dar um instante para falar com Deus. O que você está sentindo aí? Se você está feliz, se você está triste, se você está entediado, se você está com sono, fale com Ele. Eu não vou admitir você sair daqui hoje sem falar com Deus. Fala com Ele. Amém. É bom, né? Vocês concordam comigo que é bom? Ah, é muito bom, cara, na moral. É muito bom. É muito bom. Você poder falar com Deus. E no meio da igreja assim é mais gostoso ainda, fala sério. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, a hora é essa. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. O seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena
precisa entender o que Deus está falando. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. O que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Chorando, louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve, não importa, louve, seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga tuas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito Senhor Jesus, Senhor Deus, grandioso, maravilhoso Pai, eu te agradeço pela vida de cada pessoa que entrou aqui essa noite. Eu peço, Senhor, Espírito Santo, que o Senhor possa nos convencer, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa nos convencer do que é certo. E o certo na tua casa é adorar. O Espírito Santo, Ele nos convence todo dia e nos ensina todos os dias a olharmos para Jesus. Jesus é o caminho, Ele é o alvo, Ele é aquele que nos liberta e nos sara. O culto é uma grande desculpa de Deus para ter um encontro comigo e ter um encontro com você. A gente é engraçado que a gente se atreve a dizer que nós fazemos o culto. A gente não faz o culto. A gente tem o privilégio de participar dele, porque na verdade o culto, quem faz é Deus. O louvor que nós fazemos aqui, redirecionamos a Ele, mas na verdade, quem proporcionou, quem planejou, quem organizou, quem orquestrou tudo foi Deus. E só cabe a nós sermos gratos. Aplauda Ele, em nome de Jesus. Aleluia. Boa noite, graça e paz, amém, irmãos? Que alegria, nós podemos estar na casa de Deus, estar diante do Senhor mais uma vez. Se você não teve a oportunidade, cumprimente essa pessoa que está à sua frente, ao seu lado, atrás de você. Dá um sorriso aí, diga um oi. Diga que alegria ter você aqui, que bom que você veio, né?
Quem está nos visitando essa noite, fique de pé, por favor. Os nossos visitantes. Pode ficar de pé. Quem mais está nos visitando essa noite, fique de pé, por favor. Quem mais está nos visitando essa noite? Eu tenho que perguntar onde é que vocês estavam, que vocês não vieram aqui antes. E nós queremos aplaudir o Senhor pela vida de vocês. Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos. Fiquem à vontade, vocês estão em casa. Fiquem à vontade. Queridos, nesse momento nós vamos cultuar ao Senhor também com nossos dízimos e nossas ofertas. Você, bem-aventurado Simão Barjones. Você que é da casa, conhece aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Nós queremos orar, agradecer ao Senhor pela sua vida. Temos muitos desafios, temos orado por eles. E em todos os desafios que temos, só nos resta confiar no Senhor, só nos resta crer que Ele é que nos sustenta, Ele é que nos fortalece, Ele é que cuida de cada um de nós e Ele é que cuida de você, amém? Ele é que cuida, não há nada que você possa fazer que não seja pelo cuidado, pelo amor e pela bênção do Senhor. Então você que trouxe seu dízimo e sua oferta, segure nas suas mãos, quero orar com você. Você que está nos visitando, fique à vontade, ninguém vai te constranger a nada. Se sentir desejo também de ofertar, você está em casa, na casa do Pai. Senhor, nós abençoamos os dizimistas e ofertantes da sua casa essa noite. Senhor, agradecemos o privilégio, podemos estar na sua presença mais uma vez. Que grande alegria. Senhor, o Senhor que tem nos proporcionado a honra de servi-lo também com os nossos bens. Ao Senhor, toda glória e todo louvor. Deus abençoe os pais, as mães de família que estão aqui. Aqueles que têm trabalhado, Senhor, muitas vezes à custa de seu próprio descanso, para sustentar seus filhos, manter sua casa, cumprir seus compromissos. Mas nós sabemos que a palavra do Senhor diz que não há vantagem em levantar cedo, trabalhar o pão de dores, se o Senhor não estiver conosco, porque o Senhor é que sustenta a nossa casa, o Senhor é a nossa sentinela, o Senhor é aquele que guarda as nossas finanças e a nossa vida. Deus, prospere o seu povo, abençoe o seu povo, abençoe a vida financeira dos seus servos. Em um tempo, Senhor, que como pais de família, nós sentamos para fazer os cálculos do nosso dia a dia e nos assustamos em que patamar as coisas estão. Mas uma coisa nós sabemos, o Senhor sempre estará no alto sublime trono. O Senhor tem o controle e o governo sobre todas as coisas. Por isso, Deus não é uma esfera política que vai resolver as coisas. O Senhor é Deus, o Senhor está no controle e o Senhor é que sustenta o seu povo. E é o Senhor que fez promessas ao seu povo e cumprirá cada uma delas. Por isso nós te louvamos e abençoamos a vida financeira do seu povo em nome de Jesus. Amém? Fique à vontade para trazer seu dízimo e sua oferta, para adorar o Senhor com as suas finanças. Abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Quero ver agora o seu poder. Aleluia.
Queridos, nós, Igreja Batista, gosto de lembrar isso todos os dias. Algumas coisas precisam ser trazidas sempre à nossa memória, isso é didático, não é? Não temos o hábito de batizar crianças. Por que não fazemos isso? Porque nós não encontramos um respaldo bíblico que nos dê segurança para fazer. E a regra da vida cristã é a mesma regra do trânsito. Na dúvida, não ultrapasse. Então nós apresentamos os nossos filhos ao Senhor. E cremos que isso é bênção para nós, bênção para os nossos filhos, e cria uma aliança entre os nossos filhos e a igreja. Porque é a igreja que abençoa, é a igreja que libera bênção sobre a vida dos nossos filhos. E hoje nós temos o prazer de apresentar ao Senhor uma menina, a Lara Emanuele Nunes Souza. Eu queria que a Lara viesse aqui, junto com o pai dela, que é o Wanderson, e a Juliana. Vamos aplaudir o Senhor pela vida desse casal. Que alegria, viu? Ter celebrado esse casamento e poder apresentar essa criança. Isso significa que eu estou ficando velho, né, irmãos? A criança já nasceu. Né? Venham para cá, por favor. Que bom ter vocês aqui. Que bom poder viver esse momento com vocês. Fiquem do lado de cá, porque aí fica mais fácil, vai vir mais gente, não vai? Eu queria chamar a família, toda a família, né? Irmã Alzira, que é a chefe dessa família, brava, mulher de Deus, de oração, que tem um cafezinho que é uma delícia, né? E até uma coisa em comum com a irmã Eva, viu? Tem um queijo na casa dela que é do céu. Quando você for lá, esquece não, né, Lete? Tem um queijinho lá que é... O tempo passou mesmo, esse menino já foi do meu tamanho. O Arley. Que bênção. É o primeiro dos muitos netos que virão. Ajuda lá. Isso. Irmã Alzira é patrimônio da Igreja Batista Central, né, irmãos? Não é? Tem quantos anos de casa? É. Eu não era nem nascido. Quando era um galpão. Mas fica falando isso, não, o povo vai achar que a senhora é velha, a senhora não tem essa idade toda. Né? Então, esses meninos nasceram todos debaixo da bênção. Todos debaixo do cuidado e do favor do Senhor. E que bênção, irmãos. Antes de casar, já era daqui? Ai, que bênção. E hoje ela tem o privilégio de ter a neta sendo apresentada diante do Senhor, né? Ela tem um neto do coração, que já é 2 vezes maior que eu, né? Que mora no coração. Né? Aí ela pegou, foi todo mundo, né? Para criar. E que bênção, que privilégio. Hoje a gente vai falar um pouco sobre algo que tem a ver com isso. Os judeus acreditavam muito nisso. Não sei se você já assistiu um casamento judaico. Eles quebram uma taça no casamento. É para lembrar que o templo foi destruído, mas que os casamentos são a perpetuação das promessas de Deus. E que através do casamento, através da geração de filhos, eles entenderam que preservariam a nação, que preservariam o povo. Sabe, eu ontem falei para uma pessoa que a melhor maneira, estava num casamento ontem e falei que a melhor maneira de melhorar o mundo é gerar filhos. Porque você vai discipular, vocês dois, viu? Discipular, ensinar, amar, cuidar. E ela vai fazer do mundo um mundo melhor. Ela vai ser uma bênção para todos ao redor dela. Queria que você ficasse de pé, nós vamos orar pela vida da Lara. O texto que eu gosto muito de usar é de quando Jesus é levado ao templo e diz assim, que passados os dias da sua purificação, de acordo com a lei, eles o trouxeram para Jerusalém, para apresentá-lo ao Senhor. Então, nós vamos apresentá-la ao Senhor.
eu queria pedir à irmã Alzira que viesse e colocasse as mãos sobre ela. Acho que a senhora tem essa autoridade, né, Juliana? Nós reconhecemos nela essa autoridade, né? É porque ela já está tomando conta também, viu, irmãos, da menina? Já tomou posse, né? Já está doida para a Juliana voltar a trabalhar, para ela ficar com ela o dia todo e tomando conta. Vai passar, cuidado, viu, que ela vai no cartório e passa o papel. Eu queria que a senhora estendesse as mãos sobre ela e nós vamos, junto com a senhora, abençoar a vida dela. Que a senhora é a autoridade espiritual dessa casa. Viu? Estenda suas mãos para cá. Deus, em nome de Jesus, junto com o Arley, a Lete, todos aqui presentes, Juliana, a família. Deus, nós oramos, junto com a irmã Alzira, a autoridade espiritual que o Senhor colocou sobre essa família e essa casa. Essa mulher que caminhou com esses filhos, tem caminhado com os netos e tem ensinado a todos eles a servir ao Senhor, a caminhar e viver na presença do Senhor de maneira íntegra. Nós, Deus, junto com ela, na autoridade do Senhor, abençoamos a vida da Lara. Liberamos sobre a Lara a bênção e o cuidado do Senhor de maneira muito especial. Cremos, Deus, que a Lara será, como tem sido, uma alegria para os seus pais, uma alegria para a sua avó, uma alegria para os seus tios, uma alegria para todos ao redor dela. A Lara tem a bênção do Senhor sobre ela. A história dela é uma história escrita no livro do Senhor. E tudo que o Senhor liberou sobre ela se cumprirá, porque as suas palavras são decretos. E nós abençoamos a vida da Lara, liberamos sobre ela a bênção e o cuidado do Senhor. E como igreja, nós a declaramos apresentada ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Fica de frente para lá para tirar a foto. Bom, você não está carregando peso, né? Então, fica mais junto, Arley. Eu vou tirar uma comigo para ficar legal, para a foto ficar mais bonita. Agora tira uma só deles, que não vai ficar tão bonito igual antes, mas vai ficar bom também. Vamos dar um aplauso ao Senhor de novo. Obrigado pela confiança, viu? Desde o casamento de vocês, eu me senti muito privilegiado. E aí eu me sinto participante disso, fico muito feliz. E eu vou batizá-la ainda. Vou apresentar os filhos dela. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Um beijo do pastor. Viu? Deus abençoe. O Arley, Deus abençoe. Um abraço. Ajuda aí, Lete. Isso. Irmãos, só alguns avisos. Isso. O povo aqui é eficiente. Terça-feira tem rede de mulheres. Terça-feira, às 19h30. Todas as mulheres estejam aqui, em nome de Jesus. Nós queremos muito. Essa semana é a Semana da Mulher Batista Nacional. Eu tenho um dia para celebrar, né? Então vai ser uma semana de festa. Começa na terça-feira, termina no sábado. Que horas? Isso. Então começa na terça-feira, 19h30, e termina no sábado, 5 horas da tarde, lá na casa de Berta. Na casa do Paulinho. Eu soube que Paulinho está trabalhando lá em Francisco Dumont. Vamos aproveitar, gente, vamos invadir. Então, as irmãs estão todas convidadas. Se você não sabe onde tem como é que chama, gente? Parque de eventos. Do lado do parque de eventos, você vai reto. Vai parecer que você está indo para a roça. Mas é ali mesmo, tá? Tem aquela onde o pessoal faz aulas ali de moto. Você segue em linha reta. É logo à frente, você vai chegar na casa da irmã Berta, do irmão Paulinho. É o lugar onde você é sempre bem recebido, com muito amor, com muito carinho. É um lugar que você não sai com facilidade. Quando você for, vá com tempo, tá? Então, as mulheres se reúnem terça aqui às 19h30, sábado às 5 horas da tarde lá, e lá vai ser celebrado, né, fechado com chave de ouro, esse Dia da Mulher Batista. Quarta-feira, nós temos sala de oração, e a gente vai ter uma sala de oração diferente. Quarta-feira nós vamos ter um culto mais que especial. E eu queria convidar, de maneira especial, os discipuladores, né? Aí inclui Ana Paula, Barjones, Herculano, todos aqueles que acompanharam alguém durante esse processo. E todos aqueles que estão se preparando e vão se batizar, são candidatos ao batismo, devem estar aqui na quarta-feira à noite.
E a igreja? Aí eu vou falar o que o comandante Barjones falou. Pode falar, Barjones? Pronto, ele assume. Ele falou assim: pastor, o senhor vai fazer, comandante, trazer o pessoal, a gente vai orar por eles, ministrar na vida deles. E quando eles olharem para trás, será que vai ter uns 20 irmãos para poder orar por eles? Você não vai deixar a gente sozinho aqui, né, irmãos? Se contar eu, Ana Paula, Marcelo, que faz aniversário essa semana também, junto com o nosso cabeça branca, Oswaldo, né? Barjones, pessoal que está acompanhando, o pessoal do discipulado, e o pessoal que ministra com a gente, que nunca está, já passou de 20. Mas nós queremos que você, como igreja, venha receber esses irmãos. Que você, como igreja, venha interceder pela vida deles, venha liberar uma palavra sobre eles, porque essa semana será uma semana de grandes batalhas no reino do Espírito. E eles precisam da sua intercessão, da sua oração. Se você puder, faça jejum, ore por eles, libere bênçãos sobre a vida deles. Ligue para alguém que vai se batizar e diga: olha, estou orando por você, estou intercedendo pela sua vida, o Senhor vai estar cuidando de você. Então, quarta-feira vai ser um culto especial com esses irmãos, amém? Na sexta-feira tem a tenda da bênção lá no Pastor Jade. O Pastor Jade está em Ipatinga, é aniversário da igreja lá em Ipatinga, ele foi convidado para ministrar e ele estará lá. Pois não. Ah, sim, estou tentando ganhar tempo para liberar as crianças, né? As crianças, por favor, podem ir para a salinha, a professora vai estar esperando. Você que está nos visitando, se você trouxe criança, pode liberar a sua criança também. Aí, no sábado temos as mulheres, lá na casa da irmã Berta, e domingo de manhã, o nosso batismo será pela manhã. Por quê? Porque alguns irmãos estavam com dificuldade no horário à noite, e também virão alguns irmãos de Dolabella, Triunfo, para o batismo, para serem batizados aqui. Então nós vamos fazer junto. E aí tem algo muito especial. Você vai trazer o seu café para tomar aqui com a gente. 8h da manhã começa o café. Ah, então eu levo o meu café para tomar na igreja? Não, nós vamos tomar o seu café. Você vai tomar o café dos outros. Então você traz um bolo, você traz uma quitanda, você traz um suco, uma queimadinha, né, com leite, você traz, para quem gosta, um refrigerante, uma água com gás. Traga o que você quiser, mas traga algo. Nós vamos fazer um grande café no domingo pela manhã. Então, nossa semana vai ser uma semana de muita correria. Essa semana a gente vai estar com alguns irmãos que vão se batizar, conversando, visitando, orando, dando palavra para alguns em especial. Ore para que o Senhor nos dê sabedoria. Cubra esses irmãos de oração em nome de Jesus. Amém? E antes da gente entrar na palavra, falar em oração. Eu enviei aos amados um pedido de oração pela vida da Patrícia. A Patrícia está passando por um momento muito difícil. E ela está internada no Haroldo Torinho, em Montes Claros. Conversei com ela ontem, por telefone, e nós vamos fazer uma visita a ela. É gravíssimo, é muito crítico. E ela, inclusive, precisa muito de nós. E eu queria contar com a sua oração, contar com o seu apoio. Se você quiser, a gente pode mandar para os irmãos o telefone da Patrícia. Eu não fiz isso, porque às vezes você fala, o pastor fica enchendo a caixa de mensagem da gente do telefone de coisas, mas colocar o telefone da Patrícia nos grupos, para você mandar uma mensagem. Eu conversei com ela por telefone, ainda não estive lá, estarei essa semana, possivelmente amanhã. Manda uma mensagem, dê uma palavra a ela. Né? Foi uma ligação que machucou muito meu coração pela circunstância. E eu queria muito que você intercedesse pela vida da Patrícia. Intercedesse muito por ela. E que o Senhor possa fazer um milagre extraordinário na vida dela. Amém? Deus, nós te louvamos pela sua palavra, pelo cuidado do Senhor conosco. Queremos ouvir a sua voz e como precisamos ouvir a sua voz. Esse é um dia que, como nos outros dias, nós precisamos muito do Senhor. Fala conosco, Senhor, em nome
de Jesus. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 3. Eu quero compartilhar algo. Eu vou fazer talvez só uma introdução daquilo que Deus, Gênesis 3, daquilo que Deus tem falado ao meu coração nesses dias. E é muito pertinente com aquilo que a gente tem ouvido. Mantém sua Bíblia aberta em Gênesis 3. Esses dias eu estava fazendo uma pesquisa sobre educação. Como a educação é vista nos povos. E aí eu descobri o valor que os judeus dão à educação. E aí, quando eu pesquisava sobre isso, eu encontrei algo assim super interessante que a gente às vezes não pensa sobre a nação de Israel. Israel é uma etnia, um povo que durante boa parte de sua existência não teve uma terra, não teve um lugar. Eu li o diário de Anne Frank, Clarinha está lendo, né, Clarinha? É bom. E Anne Frank, ela conta a história da família dela, de quando eles fugiram da Alemanha para a Holanda, e quando chegaram na Holanda, Hitler daí a pouco invade a Polônia. Quando ele invade a Polônia, então a guerra começa. E os judeus, eles são, no caso, já na Segunda Guerra, proibidos de, por exemplo, tudo que eles tinham foram confiscados, bens, dinheiro. Eles não podiam mais andar de bicicleta, suas bicicletas foram tomadas. Os veículos, então, nem precisa comentar. E é um povo que a gente vai observando, e eu fiquei pensando, e quando você pensa em judeus, eles são judeus de várias, você tem judeus em várias partes do mundo. Israel veio a ser uma nação em 1948, inclusive com o voto de Minerva de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. E a pergunta que se faz é como os judeus sobreviveram ao longo da sua história sem terem uma nação, uma terra para chamar de sua, sem terem um lugar de propriedade, sem ser um estado constituído. Como esse povo sobreviveu? Porque o templo, ele é destruído a primeira vez quando o povo é levado para o exílio, antes de Cristo. A nação sofre muito. Depois essa nação sofreu divisões das tribos do norte, né, Jerusalém, Israel, as divisões que Judá e Israel, as divisões que a nação sofreu. As 10 tribos, de alguma maneira, se contaminaram, as outras 2 tribos permaneceram ali. A primeira destruição foi no exílio, tanto que eu estou fazendo um estudo em Neemias sobre restauração, e vendo como foi o processo de restauração, como Deus moveu todo o processo. Então o templo é destruído uma vez. Na segunda vez o templo é destruído novamente quando Tito invade. Há uma rebelião contra o Império Romano, uma coisa, vou usar uma expressão, mal planejada, e aí tudo é devastado, e o povo é devastado, a situação do povo é terrível. E aí eu estava lendo que Flávio Joséfo, considerado o mais antigo historiador judeu, e Flávio Joséfo, ele autentica, não que a escritura precise, então eu vou usar uma outra expressão, não existe, em relação à escritura não existe autenticação nem validação, existe testemunho. Flávio Joséfo testemunha muitos acontecimentos declarados no tempo de Jesus. E há um outro livro muito bom de história da igreja, eu gosto muito de história da igreja, chamado Documentos da História Cristã, e nele tem cartas trocadas entre políticos, governantes, e várias pessoas dando testemunho dos acontecimentos daqueles dias. E Flávio Joséfo é acusado pelos seus inimigos de ser alguém que na invasão ele
se aliou a Roma, foi para a capital, e de lá ele escrevia, ele foi ser como um biógrafo, né, dos romanos, e ele escreveu. Mas Flávio Josefo teve a mesma estratégia que teve um outro rabino daquele tempo, que na invasão ele conseguiu uma forma de chegar até o imperador e pediu ao imperador para preservá-lo daquilo que a cidade de Jerusalém estava sofrendo, e pediu autorização para abrir uma escola para ensinar os meninos. Tanto que, se você observar os judeus, ainda que eles morem em nações diferentes, é muito comum que eles tenham na nação onde eles estão, além de uma organização, de serem bem organizados como povo, eles constroem um instituto, um local, para eles educarem seus filhos de acordo com suas leis. Então, eles se preocupam muito com a educação, como eu disse aqui. Eles investem muito na educação. E quando há essa situação muito difícil, eles vão investir na educação com a seguinte ideia. E é esse o testemunho que eu quero dar para a gente chegar no que Deus quer falar conosco e que nós vamos iniciar hoje. Os judeus, eles tinham bem firmes no coração deles o seguinte entendimento: a educação resolve tudo. O ensino, até porque se você pegar a Shema, falarás, inculcarás a teus filhos. É a ideia de continuidade. Os judeus são o único povo na história da humanidade que preservou valores, preservou costumes, preservou a sua crença, vivendo no meio de povos estrangeiros toda a sua vida. Sendo o povo do exílio, o povo da dispersão, em basicamente a maior parte da sua história. E mesmo assim, um judeu, hoje a gente estava conversando com uma pessoa e ela contando que trabalhou numa casa de judeus em São Paulo. E é interessante que encaixou no que eu estava no coração, e ela contando que como eles tinham os costumes, a dieta, tudo preservado, como eles faziam, é como estar na casa deles, é como estar lá em Israel. E os judeus tinham muito forte isso com eles. Então o templo foi destruído 2 vezes, depois vem a terceira grande dor do povo judeu, que é o Holocausto. E não há como negar o Holocausto. A história é a maior testemunha da maior atrocidade. E quando alguém, e eu vejo as pessoas usando com muita facilidade a expressão genocida, fascista, e isso e aquilo. Gente, o que é um fascista? O que é quando alguém decide eliminar o outro? Se você perguntar para um árabe ou um palestino que não conhece o Senhor, a primeira coisa que ele vai te dizer é que o grande objetivo da vida deles é extirpar Israel da terra. A boa parte deles, se você ouvir o testemunho, pesquisa no YouTube assim, o filho do Hamas, você vai ouvir o testemunho de um jovem, que o pai dele é um dos fundadores do Hamas, e ele é alguém que expressa isso. Ele diz que desde criança ele aprendeu a odiar Israel. Enfim, acontece o Holocausto. Milhões de judeus são mortos, porque a ideia de Hitler era exterminar não só Hitler, E aí, quando há esse outro baque, os judeus se veem em uma situação muito difícil, e eles tomam 2 decisões importantes. A primeira é: nós vamos voltar para a nossa terra. E a segunda é: nós vamos gerar filhos. E qual é a ideia deles em gerar filhos? A ideia de gerar filhos é a ideia de dar continuidade, é a ideia de ensinar, é a ideia de preservar. É essa palavra que eu quero usar na ministração de hoje. É a ideia de preservar seus costumes, seus valores. E nós estamos falando de quê quando falamos disso? Nós falamos de identidade. Os judeus que foram para a América, por exemplo, e essa é uma crítica que eles fazem a si mesmos, os judeus que foram à América, eles não preservaram seus costumes, muitos deles.
Mas muitos judeus ao redor do mundo, na dispersão, guardaram o caráter, guardaram os princípios, guardaram os costumes, porque a gente foca nas festas e tudo. Eu falo que cada ação de um judeu, se você não teve a oportunidade, leia. Eu li o manual de bênção judaica. Tem uma bênção para tomar uma água, tem uma bênção para quando você vai ao banheiro, tem uma bênção para cada ato da vida, porque eles creem que toda a vida, com tudo que ela tem, é um presente do eterno. E o judeu pensa assim. E isso fez com que o judeu preservasse a sua identidade. Você pensa, a gente estava falando de Neemias, né? Ele voltando para casa, encontra as portas queimadas, a cidade derrubada, o templo destruído. O judeu, quando está no exílio, olha a palavra, olha a canção, a triste canção, quando ele dizia que olhava as harpas penduradas nas árvores, a impossibilidade de tocar e adorar o seu Deus, porque está no cativeiro. O sonho de todo judeu é voltar para casa, é voltar para a sua pátria, para o seu povo. E por que eu estou usando esse exemplo, pintando esse quadro, para a gente ver essa imagem de um povo que, espalhado pela terra ao longo da sua história, nunca perdeu a sua identidade. E hoje eu queria falar com você sobre o que te define, sobre quem você é, sobre o que move a sua vida. No caso dos judeus, eles preservaram seus hábitos, eles preservaram sua cultura, eles preservaram seus princípios, eles não adoraram outros deuses. E toda vez que de alguma forma eles saíam um pouquinho da linha, o Senhor era o primeiro a acender o alerta, a bradar para que eles voltassem para o lugar, para o caminho, para os princípios, para o chamado que Ele tinha para eles. E Deus sempre os lembrava da escolha que havia feito. E aí o texto que nós vamos ler, de Gênesis capítulo 3, verso 1, diz que a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor havia feito. E ela disse à mulher: sim, Deus tem dito, não comerei de toda a árvore do jardim. E a mulher disse à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento e que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e o comeu, e deu também ao seu marido, e ele o comeu com ela. Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio. Qual é a cena aqui do Éden? Deus cria um lugar, um ambiente, e nesse ambiente Deus coloca uma família. Essa família vive uma teocracia a mais literal que se tem notícia no mundo. O governo sobre eles é o governo de Deus. Deus está lá com eles na viração do dia. Deus caminha com eles pelo jardim. Deus se relaciona com eles no jardim. Deus é o Deus deles. E Deus está com eles o tempo todo. E há o governo de Deus sobre eles. E eles, homem e mulher, são homem e mulher em relacionamento com Deus, governados pelo Espírito. Eles têm um entendimento, um alinhamento espiritual com Deus. Porque se você for tricotomista, você vai crer que nós somos tripartidos. Se você for dicotomista, você não vai fazer, como a Escritura não faz, divisão de alma e espírito. Ela fala da profundidade da palavra. Paulo diz que nós devemos conservar. Abra aí 1 Tessalonicenses 5, 23.
Deixa a Escritura falar, fica melhor, não é? Paulo falando aos Tessalonicenses, ele é muito enfático, ele diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e oro a Deus para que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos trabalhar um homem a nível espiritual, o homem na alma, o homem no corpo. Nós não somos um corpo, nós somos uma alma que habita em um corpo. Isso aqui está meio acabadinho, mas é a carcaça, é né, vamos dizer assim, a carroceria, é a lataria para carregar a alma, é o hospedeiro dessa alma. A palavra diz que assim como você imagina em sua alma, você é. E nós somos homens e mulheres criados para a comunhão com Deus, criados para uma vida no Espírito, criados para andar no Espírito, criados para viver no Espírito e criados para tomar decisões a nível espiritual. E o que nos define é importante, porque tudo começa a dar errado quando nós decidimos sair do governo de Deus. E fora do governo de Deus, nós estabelecemos um lugar, uma geografia para tomar decisões da nossa vida. E a decisão dessa mulher, Eva, foi uma decisão a partir de si mesmo. Boa para se comer, agradável aos olhos, desejável. Ela sai do nível do espírito, ela vem para a sua alma, e na alma ela toma essas decisões. E as decisões tomadas a partir dela mesma geram morte, geram alienação. As decisões tomadas a partir dela mesma, porque eles tinham relacionamento e comunhão com Deus, poderiam esperar que ele chegasse e dissesse: não, quando Deus chegar aqui à tarde, nós vamos nos sentar com ele e nós vamos dizer a ele que recebemos um convite, se nós podemos aceitar ou não. Mas a ideia era alcançar talvez uma sabedoria, a ideia talvez era construir algo em si mesmo. E qual é o ponto de partida dela? É que quando ela toma decisões a partir de si mesma, ela não está se construindo, ela está se desconstruindo. Ela está jogando por terra tudo, está abrindo mão de tudo. E essa introdução é só para dizer para você que eu e você precisamos tomar cuidado, porque o que nos define, o que nós somos em essência, o nosso caráter, ele é sim a mola mestra das nossas decisões. Ele é sim a mola mestra das nossas decisões. E o que nos define, o que nos leva a tomar decisões muitas vezes, é aquilo que nos identifica. Não sei se você já viu, assista. Não sei se você gosta desse gênero. Eu gosto muito de documentário. Não tenho paciência para assistir série, não, porque eu quando vejo uma coisa, eu falo: não, isso é fantasia, gente, não faz sentido. Eu desconstruo a ideia do autor. Eu assisti uma série, ela é pequena, sobre o assalto ao Banco Central em Fortaleza. Chama 3 toneladas, tá? Assista. E aí, quando a Polícia Federal olha como identidade, olha como identificação, denuncia quem nós somos. A identificação, a nossa identidade é a nossa maior denúncia. E algumas atitudes que nós tomamos denunciam quem nós somos. Quando a Polícia Federal é chamada, porque é um banco federal, e descobre-se um túnel de 80 metros até o banco, e eles levam 3 toneladas de dinheiro do banco. Eles planejaram levar 80 milhões, eles levaram 160 milhões. Primeira coisa que a Polícia Federal fez:
Quem no Brasil cava túnel? Eles foram pesquisar os últimos presos, os últimos criminosos que haviam sido acusados de cavar túnel. Sabe onde eles chegaram? Numa turma que tinha fugido do presídio lá em São Paulo. Detalhe, estava todo mundo, eles acertaram, eles foram, a ideia agora era provar como, né? Aqui o delegado vai saber explicar para nós como é que se juntam essas provas. Mas eles foram atrás e sabe quando dá aquele start assim? Tem um camarada apelidado de toupeira, vamos atrás dele, vamos atrás desse. E acharam todos os cavadores de túnel de São Paulo envolvidos, porque as suas ações, o lugar das suas decisões te denunciam. Alguns de nós tomam decisões a partir de sentimentos. Alguns de nós tomam decisões com base na história pregressa. Alguns de nós tomam decisões com base numa experiência anterior, num casamento, num relacionamento mal sucedido, numa história que você viveu com seu pai, com sua mãe. Alguns de nós tomam decisões com um pastor, com base na experiência com o pastor anterior ou os outros. Alguns de nós tomam decisões tendo a alma como ponto de partida. E essa identidade construída em nós, porque Eva, Adão, foram feitos pelas mãos do Eterno, pelas mãos de Deus. Foi o Senhor que os fez. E eles não foram capazes de, num jardim, em um tempo pacífico, em um tempo de tranquilidade, em um lugar de presença, eles não foram capazes de preservar a sua identidade. Por isso que eu citei os judeus. Eles viveram em culturas das mais diversas. Quando terminou a Segunda Guerra, a maior concentração de judeus do planeta, sabe onde era? Na Rússia. É lá que estavam homens, rabinos que decidiram, tomaram decisões firmes de preservar o seu povo. E sabe o que os rabinos começaram a fazer? Nós vamos educar, ensinar o nosso povo. Os nossos jovens vão se casar e eles vão gerar filhos. E os filhos que eles vão gerar serão ensinados e vão preservar o nosso povo. É a ideia da continuidade. Mas eu queria frisar o fato de que mesmo estando ao longo, envolvidos em vários lugares da terra, eles conseguiram se preservar. Adão e Eva não se preservaram no jardim, não se preservaram na presença. Agora pensa, se num lugar de paz, se num ambiente divino, se num ambiente de graça, se num ambiente de amor, se num ambiente de presença, a nossa alma grita. Imagina num ambiente de dor, imagina num relacionamento frustrado, imagina numa experiência de vida que te machucou e que te feriu. Se a nossa alma não consegue reagir bem às decisões, porque é uma decisão que ela tem que tomar. E nós vamos ver mais à frente, em outros momentos, outras pessoas que precisavam tomar decisões e pela alma não tomaram decisões corretas. Mas uma coisa que eu queria deixar bem claro para você, o que eu quero que você entenda, é que você não pode ser definido pela sua experiência e dizer assim: esse aqui sou eu. Você não pode ser quem você acha que é. Você foi chamado para ser o que Deus quer que você seja. Há um sonho, há um propósito, há um chamado, há algo especial de Deus para a sua vida. É por isso que você foi chamado a um novo nascimento. Colossenses 2,12, para que andemos em novidade de vida. Fomos chamados a uma nova vida, uma nova perspectiva de vida. E precisa mudar. Nosso caráter, nossas decisões, nossas palavras, nossos sentimentos, nossa dor não podem definir a nossa vida. A sociologia vai dizer que sim, o homem é produto do meio. Você não pode ser o resultado das suas experiências. Você precisa ser o resultado do que foi feito na cruz em favor da sua vida.
Deus está trabalhando você. Nós não somos a igreja reformada, nós somos uma igreja em constante reforma. Não se esqueça que Deus escolheu você como escolheu aquela primeira família. Eu comecei exatamente com esse casal para mostrar que a ideia de Deus é nós voltarmos ao princípio. E antes de orar, dizer para você que não importa as decisões, não importa as cicatrizes, e alguns de nós não trazem apenas cicatrizes, alguns de nós ainda têm feridas sangrando, alguns de nós ainda têm feridas abertas, criando uma gangrena na alma, alguns de nós têm feridas que dilaceram nossa alma, alguns de nós literalmente anda e sente dor enquanto anda. Alguns de nós têm vivido a vida e têm sido definido pelo lugar da dor, tem sido definido pelo lugar da frustração, tem sido definido por uma experiência que viveu. Tem um amigo que perdeu a esposa numa determinada cidade onde ele morava. E a Kelly, ele ficou um tempo na nossa casa, e Kelly falou assim, ué, não pode, ele está aqui há muitos dias, não lavou roupa, não fez nada e tal. No momento que ele saiu, Kelly foi lá na mala dele para pegar as roupas para lavar, e estava tudo precisando lavar, tá? Sabe o que é homem sozinho, né? E ele tinha as cartas da esposa, tudo da esposa lá, e ele queria voltar para a mesma cidade, e voltou, tá? Porque muitas vezes, até mesmo o lugar onde nós fomos felizes, nós usamos para nos definir. A gente gosta, brasileiro é muito alegre, né? Motivador. Hoje ninguém faz mais essas brincadeiras, mas a gente gosta muito de apelidar as pessoas. Uma forma de marcar a pessoa pelo lugar, né? É mineiro, é baiano, é gaúcho, é paulista. A gente apelida as pessoas até pela geografia delas. E às vezes pela experiência, pelo que elas se transformaram ou se deixaram parecer. Sabe, mas Deus, Ele quer nos definir. É por isso que Ele nos chama de filho. E nunca se esqueça que na lei romana, a adoção era a anulação da vida anterior. A adoção ela era a anulação de uma identidade anterior. É por isso que você é nova criatura, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Acabou de começar uma longa caminhada, e nós vamos vencer essa jornada, e nós vamos aprender nesses dias que eu não sou o resultado da minha mãe, eu não posso ser o resultado da minha mãe, eu não posso ser o resultado do meu pai. No meu caso, sequer eu tive um pai para poder obter um resultado. Eu não posso ser o resultado das minhas experiências, eu não posso ser o resultado do que fizeram comigo, eu não posso ser o resultado do que eu fiz com as pessoas, eu não posso ser o resultado daquilo que eu carrego. Porque entenda isso, alguns de nós está deixando de desfrutar, como esse casal deixou, da presença, do cuidado, do amor e da bênção de Deus. Lembra do filho mais velho? A mentalidade do escravo. Trabalha, 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 e acha que vai agradar o pai com seu suor. Pois o sacerdote, na roupa que era feita para o sacerdote, havia um cuidado de Deus, para que ele sequer tivesse um suor quando fosse fazer um sacrifício ao Senhor. Quando fosse cultuar ao Senhor, sequer ele podia suar. Porque a ideia de Deus, a vida com Deus, não é uma vida de esforço, não é uma vida de cansaço, não é uma vida de desgaste, não é uma vida de trabalho, é uma vida de descanso. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Gostaria que você ficasse de pé, eu quero orar com você.
como nós vamos orar? Peça ao Senhor que te ajude. Esses são dias para você abrir seu coração diante do Senhor e dizer para Ele: Senhor, o que eu preciso fazer? Qual é a minha identidade? Quem sou eu? Como eu tenho reagido? Como eu tenho lidado com as coisas? Como eu tenho lidado com as dificuldades? O que eu não consigo esquecer? O que me machuca? O que me fere? O que me abençoa? Senhor, nós oramos ao Senhor essa noite. Nós ouvimos a história e lemos o texto em que Eva toma, junto com seu marido, uma decisão completamente adversa ao propósito do Senhor. Eles estavam no jardim, eram cuidados, amados pelo Senhor e tinham a sua presença como maior riqueza. Mas, Senhor, em um momento eles se deixaram envolver. Em um momento eles se permitiram ser tomados por um sentimento de que vai ser bom para mim. A minha alma deseja. E a alma nunca pode ser um lugar seguro para tomarmos as nossas decisões. Senhor, por isso que o Senhor nos chamou a andar com o Senhor. Eu clamo ao Senhor que os homens e mulheres que estão aqui essa noite conheçam o Senhor, conheçam a sua palavra. E nós não podemos ser o resultado das experiências que vivemos. Estamos aqui para sermos o resultado do que o Senhor quer fazer na nossa vida. Alguns de nós nunca alcançou, alguns de nós nunca conquistou, alguns de nós está parado no mesmo lugar, no lugar da mesma dor. A mesma lembrança vem todas as vezes, todos os dias. E nós precisamos sair desse lugar. Assim como aquele moço foi trazido de Lodebar por Davi, nós também precisamos sair do lugar da dor, do lugar que nos paralisa, do lugar que nos deixa, Deus querido, de alguma maneira, manietados, sem poder caminhar. Abençoe-nos, Deus. Abençoe os planos, os propósitos. Enche o coração de cada um de nós essa noite de sonhos, de projetos. Povoa o nosso coração de bênção. Alegra o nosso coração, Deus querido. Dê-nos a alegria da salvação, como diz o salmista. Nós somos comprados por um alto e grande preço. A cruz é que nos define. Em Jesus nós somos novas criaturas. Nós não somos as mesmas pessoas que se encontraram com Jesus. Nós temos uma nova vida e somos uma nova pessoa. Por isso, Senhor, precisamos muito do Senhor, muito do seu favor. Precisamos muito da sua direção. Precisamos muito do seu cuidado. E se algum de nós aqui, Deus, está sendo dominado pelos seus sentimentos, está tomando decisões e cometendo erros um atrás do outro, por falta de cura, por falta de perdão, esse é um tempo que o Senhor trabalhará o nosso coração e nossa alma, e nós precisamos muito do Senhor. Queremos ser homens e mulheres livres do governo da alma, e nós queremos, Deus, ao final dessa jornada, nos render e nos entregar ao governo do Espírito Santo. Queremos ser homens e mulheres governados pelo seu Espírito. Por isso, Deus nos abençoe, nos dê a sua graça nesses dias, em nome de Jesus. Quer falar alguma coisa? Para sentar, irmãos. O Bajoanos vai comunicar alguma coisa para os irmãos. Achei que eu ia ter o meu trabalho facilitado, os irmãos sentaram. Achei que eu ia ter o meu trabalho facilitado. Bom. Hoje é uma data muito especial. O comunicado que nós vamos fazer é o aniversário do pastor Geraldo. Uhul! Amém, te peguei, hein? Gente, pensa fazer aniversário, não é aquela? Pensa fazer aniversário de um camarada super arisquíssimo, desconfiado. Parece aqueles ninjas. Respira que tem alguma coisa no ar. Nós queimamos neurônio para pegar o Senhor, mas parece que conseguimos. Tá bem? Vamos cantar o parabéns bem alegre? Vamos? Arrepia aí, vamos no parabéns. Parabéns pra você. De pé. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que o Senhor te
pastor Geraldo! Uhul! Vai ter que improvisar. Se nós tivéssemos trazido a mesa, ele desconfiava. O homem é sagaz demais. Vamos ler algo aqui? Eu vou ler algo, então. A amada pastor Geraldo. Na verdade, foi dia 21, né? Olha, aniversário dele, o dia do Marte da Inconfidência Mineira, Tiradentes, né? Virou. Aí nós estamos comemorando ele. Já teve uma serenata já, né? Vamos ler qualquer coisa aqui para ele. Vamos ler algo aqui para ele. Que data especial, hein, pastor Geraldo? Não ficou mais velho, e sim mais experiente. Experiência essa que o qualificou para ser o pastor da Igreja Batista Central através da votação livre. Que o Senhor não sabia que antes daquela votação as suas qualidades já chegaram aqui. Como, por exemplo, o comentário feito pelo obreiro Hamilton da Assembleia de Deus. O seu pastor esteve aqui, irmão Bajones. Gente fina, super educado, amoroso e o melhor, um ganhador de almas. Vocês escolheram muito bem. Verdade que foi confirmada ao longo de mais de 4 anos diante da Igreja Batista Central. Está vendo? Falando sempre em amor nos seus sermões, ele teria que dar o exemplo, e ele dá. Como, por exemplo, ele abriu mão de compromissos secundários para estar ao lado do diácono Adão em Montes Claros, cuidando e amenizando um pouco as dores do seu oficial. Outro fato que marcou e que não passou despercebido aos olhos da Igreja Batista Central foi a sua determinação em liderar os irmãos até a cidade de Mato Verde para o enterro do nosso amado irmão Anderson, saindo daqui alta madrugada, o que rendeu um comentário do diácono Ricardo Bartolomeu. Temos muito orgulho de tê-lo como nosso pastor. A ficha de serviço prestado é grande, mas vou parar por aqui. A Igreja Batista Central se orgulha muito de tê-lo como nosso pastor. E as nossas orações é que o nosso bom Deus renova suas forças, como fez com Josué. Josué 14:11. Ainda estou tão forte como nos dias que Moisés me enviou. Tenho tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. O senhor não está acabadinho, como o senhor falou, não. Tem muita força aí. Muita lenha para queimar. E te dê a perseverança de Paulo em Atos 14:22, fortalecendo os discípulos, encorajando-os a permanecer firme na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E te dê também a paciência para conosco. Feliz aniversário, pastor Geraldo! Meus amados, nós vamos passar agora. Esse aqui é do Senhor. Leve para casa, depois você corrige esse português aí. Acho que tem uns 2 aí. Vou pegar aqui minha. Nós temos aí uns presentes do diácono, nós temos ali a cesta do presente dos diáconos. Agora a Gleiciano, das células dos jovens, ela vai entregar o presente? Já está já ali também, né? Está aí. Vamos fazer menção aqui. Sarinha, do Departamento dos Centrados também. Parece que Bia e Lucas vão falar alguma coisa. Bia e o Lucas. Precisava 2 microfones. Eles vão falar. Graça e paz, igreja, amém? Pastor Geraldo, os nossos parabéns hoje e sempre. Que Deus continue te dando sabedoria para ministrar a palavra de Deus ao seu povo na terra. Que o Senhor continue sendo essa pessoa maravilhosa, cheia da unção, carismática e guiada pelo Espírito Santo. E assim como diz em Salmo 118:24, este é o dia em que o Senhor agiu, alegremo-nos e exultemos nesse dia. O seu dia é motivo de comemoração e agradecimento por termos a bênção de poder compartilhar tantos momentos em Cristo com o Senhor. A paz, irmãos. Meu pastor, vim aqui para representar a mim mesmo e os adolescentes da Batista Central.
Primeiramente, queria te dar os parabéns. Os 48 aninhos chegaram. Tá ficando velho. Lhe desejo paz, saúde, prosperidade, que Deus lhe abençoe muito. Muito obrigado por ser essa pessoa mansa e humilde, um homem forte e trabalhador. Obrigado por se esforçar tanto pela sua família e pela sua missão com Cristo. Eu sempre me lembro das histórias que minha mãe me contava sobre a sua infância e adolescência, trabalhando duro para ajudar sua mãe e seus irmãos, trabalhando às vezes até na madrugada. Com isto, eu posso dizer que nunca vi um homem tão entregue à missão que Deus lhe dera, um homem tão bíblico, tão amável. Talvez um dia eu vá conseguir retribuir um terço das coisas que o Senhor fez por mim. Saiba que você é minha inspiração e meu exemplo. Te amo, pai. Amém, aleluia. Som. Isso veio do fundo do coração, né? O departamento infantil também se fará representado por Gabriela e Davi Honório, que vai falar algo também. Graça e paz, igreja. Pastor querido, hoje, de maneira especial, agradecemos a Deus a vida do nosso pastor. Agradecemos a bênção de tê-lo como nosso líder espiritual, por sua vida e seu ministério. Ser pastor é estar sempre pronto a nos atender. É prontidão, é a sua característica em cada situação. O nosso pastor está sempre pronto para agir, sem demora. Muito obrigado, pastor, pela sua disponibilidade ao reino de Deus. O servir é outra característica, e o fruto do Espírito é visível em sua vida. Muito obrigado, Jesus, por discípulos assim. Nós reconhecemos o homem precioso que o Senhor é nas mãos de Deus. E nessa data tão significativa, com o respeito e a admiração que o Senhor sempre mereceu, lhe dedicamos de todo o coração essas palavras sinceras. Um feliz aniversário e que as bênçãos continuem sendo derramadas na sua vida. Esta é a homenagem do Ministério Infantil. Agora os minis da NEA, eles vão também Tem os minis. representar o departamento. Os minis. É o Caleb e a Esther também. Precisei abaixar para abraçar, levei vantagem. Amém. Estamos caminhando já para o final desse momento. Nós convidamos o irmão Zé para orar pelo aniversariante. Chega para cá, irmão Zé. Zé Duarte, ou como carinhosamente nós chamamos, Zé de Patu. Chega para cá, irmão Zé. Pode pegar esse microfone aí. Estenda suas mãos para cá. Convido você para que fique de pé em nome de Jesus. Estender as mãos, irmão Zé vai estourando pelo nosso amado pastor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado e engrandecido seja o seu santo nome. Pai querido, Pai amado, eu quero, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, meu Deus, te agradecer. Pai querido, muito obrigado pela vida do pastor Geraldo. Muito obrigado também, meu Deus, pelo conhecimento que ele tem, meu Pai, de falar, meu Deus, da tua palavra. Pai querido, e agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, eu quero, meu Deus, entregar a vida dele nas tuas mãos, meu Pai. Pai, derrama, meu Deus, o teu poder sobre a vida do teu servo. Vai fazendo, meu Deus, vai fazendo cada dia mais coisas maravilhosas, coisas diferentes, meu Pai, para que nós possamos, meu Deus, cada dia, meu Deus, ser alimentado por Ti, meu Pai. Oh Deus, continua abençoando o teu servo, o ministério do teu servo. O Senhor foi que escolheu ele, meu Deus. E também, meu Pai, entregando, meu Deus, a família dele nas tuas mãos. A esposa, os filhos, a filha. Oh Deus, todas cheias. Seja cheia do teu Espírito Santo, meu Pai. Faça a tua vontade na vida do teu servo, Pai. Nós te pedimos e nós te agradecemos. É em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, e agora e para sempre. Amém. 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 Em nome de Jesus. Amém.
Agora nada mais justo. Vocês acham que ele deve falar? Vocês acham que ele deve falar? Quem acha que ele deve falar, diz amém aí. Amém. Só 100% só, senão sou obrigado a falar. Me dá 5 minutos. Irmãos, eu quero agradecer. Eu recebi muitas mensagens, eu tive serenata. Eu comi bolo, então acho que esse é o 3º ou 4º bolo, sei lá. Mas tem bolo para todo mundo? Eu já ia pedir para dividir o meu bolo com as crianças, então esse bolo é só meu. Azul e branco, mas não é da cor do Cruzeiro, as cores de Israel. As cores da bandeira de Israel, não é, Ana? Da bandeira de Israel, não tem nada a ver com Cruzeiro, não. Irmãos, aí eu recebi mensagens, eu recebi vídeo, áudio, textos. E assim, eu agradeço cada demonstração de carinho. E eu agradeço até aqueles irmãos que às vezes não escreveram, não mandaram uma mensagem, mas eu sei que não me amam menos. E eu posso dizer para os irmãos assim, eu me sinto muito amado como pastor. E tudo que eu faço, não é porque eu não faço nada por obrigação. Está aí a Kelly para testemunhar. Quando eu tenho que, a coisa mais difícil para eu fazer algo é quando eu tenho que fazer. Se falar comigo assim, você tem que fazer, acabou, irmão, me matou, no ninho. Tudo que eu faço, para mim é muito natural, é muito normal. Se você precisar de mim e eu puder te servir, para mim é normal. Se você precisar de mim e eu puder ir com você, para mim também é normal. Se eu tiver que doar algo de mim, para mim é normal. Eu não tenho essa dificuldade, não vejo isso um peso. A vida de pastor é uma bênção, porque há pessoas ontem, né? Eu tive o privilégio de realizar o casamento de uma pessoa com quem eu nunca convivi. As pessoas te emprestam a vida delas, você entra na casa delas, você entra nos relacionamentos delas, elas abrem o coração. Eu queria ter a capacidade de poder ajudar todo mundo, eu queria ter a capacidade de poder servir todo mundo. Eu queria poder amar todo mundo da mesma forma, eu queria visitar todo mundo e às vezes eu me sinto tão impotente naquilo que eu queria fazer. Então, eu agradeço os irmãos pela compreensão. Eu sei que às vezes vocês desejariam mais e eu não consigo dar esse mais. Mas assim, eu sou isso aqui que vocês estão vendo, né? Eu vou emagrecer, eu já prometi, né? Eu não vou ficar isso aqui, não. Não vou ficar isso aqui, não. Mas assim, eu amo estar aqui, irmãos, eu amo cada um de vocês. Eu queria ter a capacidade de provar para cada um o quanto eu amo como pastor. Eu não faria outra coisa na minha vida, eu não faria outra coisa, eu não nasci para fazer outra coisa. Eu vou fazer isso aqui minha vida toda a minha vida, e eu não preciso de uma recompensa para isso, mas eu agradeço cada um, como eu me sinto amado. E pessoas que às vezes nem frequentam a igreja e me encontraram na rua e descobriram de alguma forma, porque eu não coloquei lá nas redes sociais que é meu aniversário, até porque eu não sou o único aniversariante de abril, né? Abril tem muita gente preciosa aí. Eliane é dia 22, Sinéia é dia 22, Marcela é 28, Oneide é 27, Túlio é dia 15, Agostinho é dia 4, Agostinho e Ré faz de casamento e de dia 2, dia 3, aí tá vendo? E eu faço uma lista dos aniversários e a gente vai tentando lembrar, inclusive se a gente esquecer do seu aniversário, faz um favor, lembra a gente. Manda para a Kelly seu aniversário, porque a gente não consegue lembrar de todo mundo, inclusive a partir desse mês, eu vou colocar a lista ali no quadro, você olha lá, se não tiver seu nome, não faz beicinho não fura o bucho, como diz os baianos, não. Coloca seu nome e a data embaixo. E pode colocar até assim, não esqueça mais, pode até colocar, viu? Até aí eu aceito. Então assim, como nós somos felizes de estar aqui. A Batista Central, ela é na nossa vida um presente de Deus. Vocês são um presente de Deus na nossa vida. Nós somos muito gratos mesmo. Eu e a minha casa nos sentimos amados, nos sentimos acolhidos. Os desafios, todos os desafios que a Batista Central tem, eles não são meus, eles são nossos. Pai é nosso, pão é nosso, também os problemas são nossos. Então eu quero agradecer e dizer que vocês são a melhor igreja que um pastor poderia pastorear.
Amém? Obrigado por tudo. Eu vou ficar aqui 3 dias e não vou dizer o que eu preciso dizer, o que eu gostaria de dizer. Palmas, pastor. Vamos orar? Encerrar? Como diz o outro, né, Davi, uai, nós somos isso tudo? Ele ganhou um bocado de presente ali, gente. Ele ganhou livro, ganhou roupa. Tem livro aqui? Tem, ganhou. Que maravilha. Mas vocês ficam na liberdade, se quiser dar dinheiro, principalmente. Ele tem muito dinheiro, mas cabe mais, certo? Aí pega a chave Pix, depois para passar um Pix para ele, tá bom? Você vai orar por nós, ministrar a bênção apostólica, e depois a banda vai estar tocando o hino que o senhor gosta. Grande. Não pode faltar, né? Não pode. Aí esteja ministrando a bênção apostólica. Fica de pé, nós vamos encerrar. Vamos ouvir grande, bem alegre. Vai entregar o bolo na saída. As colheres, não come, você já abriu e está colocando o dedo dentro, né? Já abriu, já passou o dedo no bolo. Vai entregar a colher lá na saída. Daí se sintam abraçados por mim. Se sintam abraçados por nossa casa. Obrigado por serem bênção na minha vida. Eu amo cada um de vocês. Deus, obrigado por essa noite mais que especial. Eu não esperava, eu já estava feliz com tudo que eu tinha recebido. Mas eu declaro ao Senhor minha gratidão pela vida dessa igreja e pelo carinho, por cada gesto que demonstra amor, que demonstra cuidado, que demonstra respeito, que demonstra zelo, ou às vezes até que corrige alguma coisa que a gente precisa corrigir. Obrigado, Deus, por cada família, por cada irmão, por cada irmã. Obrigado, Deus, por aqueles que se manifestaram, por aqueles que não se manifestaram, mas que oram por nós, que são sustento espiritual na nossa vida. Aqui, Deus, há homens e mulheres que a oração deles tem levado o Senhor a sustentar o coração da gente, a nossa casa, e alguns aqui, Deus, são realmente colunas do Senhor nesse lugar. Obrigado, Deus, por tudo. Obrigado pela Igreja Batista Central, obrigado por estar aqui nesse tempo. Que privilégio. Que o amor de Deus, que a graça de Cristo Jesus nosso Senhor, a comunhão, a consolação, o cuidado do Espírito de Deus seja comigo, com você, com todo o povo de Deus. E a igreja diz: Deus te abençoe, obrigado por tudo. Fazer uma correção aqui, nós esquecemos, foi acometido uma crise de amnésia, nós queremos agradecer a União Feminina também, que presenteou, viu? Corrigida a justiça. Se alguém mais quiser presentear, a gente lembra do seu nome aqui, o patrocínio, tá?